nossa aula de matemática. Nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo agora, só que a gente vai estudar sobre os tipos de triângulos. Ah, tia, mas vai ter vários tipos de triângulos? Sim. A gente vai estudar sobre o equilátero, o isósceles e o escaleno, certo? Então, o triângulo é uma figura geométrica que vai ter 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, certo? Então, nós iremos observar 3 lados, nós iremos observar que vai ter 3 vértices e 3 ângulos, certo? Ah, tia, como é que eu vou saber? Esse é o lado, certo? Esse é o ângulo e esses pontinhos aqui vão ser as vértices. Então, vai ter 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, dependendo da medida dos lados, o triângulo ele pode ser equilátero. O triângulo equilátero ele vai ter o quê? 3 lados com a mesma medida. Então, o equilátero, essa medida vai ser igual a essa e essa medida também será igual a essa. Já o isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida, ou seja, esse vai ser a mesma medida desse, certo? Já o escaleno, os 3 lados vão ter medidas diferentes. Ah, tia, como é que eu vou saber? Nós observamos, ó, que esse vai ser diferente desse aqui e esse também. Observamos as características novamente deles. Esse vai ter 3 lados iguais. O isósceles vai ter 2 medidas iguais. E o escaleno vai ter as 3 medidas diferentes, os 3 lados diferentes. Então, nós já conhecemos os tipos de triângulos, certo? Na atividade a seguir, nós iremos ligar um triângulo equilátero, o escaleno e o isósceles. Então, nós iremos observar a forma dele, certo? E se ele está parecido com um desses daqui, ok? Na segunda, utilizando uma régua, meça o lado de cada triângulo. Então, nós estamos pedindo aí para medir A e B. Qual é a medida de A e B? Você vai pegar a sua réguazinha, do jeito que eu ensinei. Você vai começar a partir do 0. E você vai medir quantos centímetros vai ter cada lado. Ah, tia, como é que eu vou saber? Da retinha A até o B, você vai medir. Depois, da A até o C. E depois do B até o C, você vai medir o triângulo por partes, entendeu? E vai colocar a medida aí abaixo. Nós iremos medir esse outro triângulo, do D até o E, depois do D até o F e medir do E até o F, certo? Então, cada medida aí vai ter um centímetro diferente do outro. Qual é o nome do triângulo ABC? Qual é o nome do triângulo DEF? Esses triângulos aí vai ter um nome diferente um do outro, certo? Terceira questão. Desenhe os 3 tipos de triângulo na malha. Então, nessa malhazinha você vai desenhar um equilátero, depois um isósceles e depois um escaleno, certo? Na quarta questão, você vai responder a letra A e B. Na letra A está perguntando o que é um triângulo. Eu expliquei no começo da aula o que é um triângulo, né? E como se chama o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida? Quinta questão. Com o auxílio de uma régua, desenhe um triângulo escaleno. Escaleno é esse triângulo aqui, ó. Você vai pegar a régua e vai desenhar um triângulo parecido com esse daí, certo? Qualquer dúvida, pessoal,
pode chamar a tia, que a tia explica novamente, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Smile and Learn! Hoje aprenderemos o triângulo. Você sabia que tem vários tipos? Preste atenção que a gente vai contar para você. O triângulo é uma figura geométrica com 3 lados. 1, 2 e 3. O ponto em que os lados se encontram é chamado de vértice, e todos os triângulos têm 3 vértices. Em cada vértice, encontramos um ângulo interno do triângulo. Você sabia que se somarmos todos os ângulos do triângulo, o resultado será sempre 180 graus? Podemos classificar os triângulos de acordo com os seus lados ou de acordo com os seus ângulos. Se classificarmos os triângulos de acordo com seus lados, teremos 3 tipos: triângulos equiláteros, triângulos isósceles e triângulos escalenos. O triângulo que tem 3 lados iguais se chama equilátero. O triângulo que tem 2 lados iguais se chama isósceles. E o triângulo que tem todos os lados diferentes se chama escaleno. Se classificarmos os triângulos de acordo com seus ângulos, temos 3 tipos: triângulos acutângulos, triângulos retângulos e triângulos obtusângulos. O triângulo que tem 3 ângulos agudos se chama acutângulo. O triângulo que tem um ângulo reto se chama retângulo. O triângulo que tem um ângulo obtuso se chama obtusângulo. Vamos revisar. Se classificarmos os triângulos de acordo com seus lados, temos o triângulo equilátero, com todos os lados iguais, o triângulo isósceles, com 2 lados iguais, o triângulo escaleno, com todos os lados diferentes. Se classificarmos os triângulos de acordo com seus ângulos, temos o triângulo acutângulo, com os 3 ângulos agudos, o triângulo retângulo, com um ângulo reto, o triângulo obtusângulo, com um ângulo obtuso. Você já conhece todos os tipos de triângulos. Muito bem! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Oi pessoal, hoje na nossa aula de ciências nós iremos trabalhar sobre o solo, que está lá na página 94, a explicação vai da 94 a 99. Mas por enquanto a gente vai conhecer que a nossa Terra ela está dividida em 3 camadas. A nossa Terra vai estar dividida na parte externa, que é essa parte de fora, ela é chamada de crosta terrestre. A parte de dentro, que essa daqui é chamada de núcleo, e essa parte mediana, que é a do meio, é chamada de manto. Então essas são as camadas da Terra. Eu coloquei aqui embaixo para vocês verem melhor, porque infelizmente não deu para colocar no quadro, tá certo? Então, a litosfera é a camada sólida da Terra, formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. Na parte externa da litosfera encontramos as rochas e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra. Então, o solo é a camada mais superficial da litosfera, formando por pequenas partículas minerais. Nessa camada, há a circulação de ar e água, e por isso a existência de vida. O subsolo é a camada localizada logo abaixo do solo. Nós temos aí na página 95 alguns tipos de rocha. Magmáticas, rochas originárias do resfriamento do magma dos vulcões na superfície da Terra. O granito e o basalto são rochas magmáticas. Sedimentares
são rochas originadas com o passar do tempo através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, ou seja, magmáticas ou metamórficas. Metamórficas são formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares, que se modificam com o tempo e apresentam uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. A mármore é uma rocha metamórfica. Agora nós vamos dar o exemplo do que é erosão. Erosão é um fenômeno natural que ocorre pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação de chuvas, dos ventos e das águas dos rios, entre outros. As partículas que compõem o solo são deslocadas do seu local de origem, mudando a sua forma, natural. Lá na página 96, nós temos aí, os fatores que contribuem para a modificação são o desmatamento, queimadas e urbanização. A modificação do solo é dada por esses fatores aqui. O avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais, como deslizamentos, enchentes, morte de espécies da fauna e flora, redução da biodiversidade, perda de nutrientes do solo, entre outros naturais e econômicos. Podemos proteger o solo contra a erosão tomando algumas atitudes como preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções e utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Certo? Essas são algumas atitudes que podemos ter para proteger o solo. O solo foi sendo formado há milhões de anos, exposto a mudanças de temperatura e ação da chuva, do vento e do calor dos seres vivos, da água dos rios e das ondas do mar. Tudo isso foi, aos poucos, fragmentando as rochas e provocando transformações químicas, e é dessa mesma maneira que está continuamente remodelando-se. Então o solo ele vai ter a sua modificação passo a passo, através com o tempo. As rochas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Esses pequenos grãos têm também uma mistura de restos de seres que morreram, como animais e vegetais. Primeiro, o passo a passo do solo aqui. Chuva e o vento designam a rocha, Líquens e plantas se instalam. As raízes das plantas atuam da desagregação das rochas e forma-se uma pequena camada de solo, subsistência para sustentar a planta. Então, nessas partículas, os inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, os organismos desses seres vivos decompõem, formando a matéria orgânica que ficará junto às partículas da rocha, enriquecendo o solo. O mesmo acontece com os organismos dos seres vivos, que vivem sob a superfície. Depois que estes morrem, os organismos, ou seja, os restos desses seres vivos, juntam-se com o solo e aí vai formar uma espécie de humus. O que é humus? É um material formado pela decomposição de restos de animais e a sua quantidade está diretamente ligada à fertilidade do solo. Ou seja, o humus vai ajudar a tornar o solo fértil, certo? Nós temos aqui os sais minerais e o clima. Os sais minerais são importantes para a formação de nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. O clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo. Então, esses dois aqui vão ajudar a tornar um solo bem mais fértil. A permeabilidade do solo é a propriedade do solo que permite que a água o ultrapasse. Existe uma maior e uma menor dificuldade do escoamento dessa água, e isso vai variar de acordo com o solo que a água se encontra. E lá na página 99, nós iremos fechar com os tipos de solo. Tipos de solo.
A maioria dos solos é composta por areia e argilas vindo da fragmentação das rochas e de animais mortos. Os solos são classificados em, dependendo da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcário e humus. Arenoso é aquele que tem a quantidade maior de areia do que a média. Calcário possui uma quantidade maior de calcário, entre outros solos. Argiloso possui uma quantidade maior de argila e outros tipos de solo, conhecido como solo massapê. Está presente nos pântanos. Humífero possui uma grande quantidade de humus que outros tipos de solo e é bastante fértil. Está localizado nas matas e florestas, certo? Agora vocês irão responder da página 100 a 102. Na primeira questão, João foi ajudar sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus para o bom desenvolvimento da planta. Agora responda. Existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? Aí você vai dizer. Segunda questão. Marque verdadeiro ou falso. Os solos podem ser formados por areia, argila, calcário e humus em quantidades variadas. O processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem e é um solo, Um solo fértil tem apenas areia e argila. No solo desenvolve-se a maior parte da vida terrestre. Usamos o solo para plantar, construir novas moradias, pisamos e etc. Então, pessoal, na nossa terceira questão, nós iremos fazer a correspondência correta abaixo entre o tipo de erosão e suas características. Nós temos a erosão pluvial, fluvial, glacial, química e eutrófica. Nós temos ao lado aí as características. A alteração química no solo, a ação das chuvas, a ação do homem, a ação do gelo e a ação da água dos rios. Você vai fazer a relação desses tipos de erosão. Na quarta questão, nós iremos observar os tipos de solo. O solo que contém muita argila, o solo que contém muita areia. Qual é o solo que é muito fértil? Qual é o solo rico em calcário? Então, você vai observar as características de cada solo que eu citei e vai colocar aqui. Na quinta questão, responda as questões abaixo. Quais os principais agentes que causam a erosão do solo? Letra B. Por que a erosão prejudica o solo? Na sexta, você vai fazer a relação da formação do solo. O que primeiro acontece? Qual é a segunda etapa? A terceira até chegar na formação do solo. Lá na página 97 vai ter explicando. Na sétima, responda o que se pede. Por que a erosão do solo tem se intensificado? Por que acontece? Oitava, procure no diagrama 3 fatores a seguir que contribuem para a erosão do solo. Então, você vai colocar os 3 fatores. Nona, agora escolha uma palavra do quesito anterior e elabore uma frase. E na décima, podemos evitar a erosão do solo tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas para preservar o nosso solo, para que não aconteça essa desagregação dele, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Smile and Learn! Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 quilômetros. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos.
Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes, o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.